Então, bom dia. Hoje estamos a começar com um atraso muito superior ao que é habitual. Eu peço desculpa por isso, mas fazer estes programas indoor é cada vez mais desafiante. Sobretudo quando nós começamos a ter problemas em alguns momentos, em certas zonas, problemas de rede. E, portanto, para garantir que não havia qualquer falha, tive que fazer aqui um passo de espera e tentar encontrar a melhor solução. Em todo caso, apesar do atraso, de que eu volto a pedir desculpa, aqui estamos nós para fazer a Cor do Dinheiro do dia 14 de Abril do ano da graça de 2020. Quero dizer às pessoas também que hoje, com muita probabilidade, vamos ter o nosso think tank. Eu expliquei-lhe ontem, problemas de sobrecarga de rede, nomeadamente na aplicação que nós usamos, aconselham, por parte do próprio promotor da aplicação, a que não se faça o programa à quinta ou à sexta-feira. Bem, como é habitual, nós temos o período de ordem do dia e temos uma agenda muitíssimo preenchida para hoje. Até porque ontem houve dados muito relevantes, como a entrevista do Sr. Ministro das Finanças à televisão, à TVI. Uma entrevista que confirmou uma série de coisas que andam a ser discutidas e que nós andamos, inclusive, a conversar aqui e a sugerir aqui há algum tempo. Eu já lá vou. Vamos então ao período de ordem do dia para dizer o seguinte. Olha, já percebeu que nós começamos a falar em regresso à normalidade, já começamos a apontar para outros países que estão a fazer esse regresso, mas algumas coisas começam a faltar, além do próprio debate. A primeira é, já reparou como em todos estes países há uma distribuição generalizada de máscaras por parte do Estado aos cidadãos? Bom, vamos olhar aqui ao lado. Os espanhóis estão-se a preparar para começar a regressar à normalidade. Aliás, há trabalhadores que não são daqueles essenciais que já regressaram. Viu as imagens da polícia nos centros de transporte público a se distribuir máscaras? Bom, por todos esses sítios, não só já se aconselha generalizadamente o uso de máscaras, como inclusive se promove essa utilização. O que é que está a suceder em Portugal? Exatamente o contrário. Ainda continuamos com a lenga-lenga de que aquilo não é a proteção ideal, dá uma falsa sensação de segurança, não sei das quantas. Bom, vá lá que já houve alguma evolução. Por pressão da comunidade médica, por pressão do responsável das escolas médias, o Dr. Coutinho, que tem feito uma campanha muito interessante nesse sentido, mas não só. Por parte, inclusive, de especialistas que já começam a recomendar à Direção-Geral de Saúde uma alteração na sua posição, na sua tomada de posição. Cada vez que ouvimos a avózinha da DGS, a doutora Graça Freitas, e a ministra quase temido falar do assunto, há uma certeza que ganhamos quase imediatamente. E é esta. Portugal não usa máscaras e não recomenda o uso generalizado de máscaras apenas por uma razão. Não há. Ou seja, o Estado continua a não ter máscaras. Isto faz parte daquele atraso que o Ministério da Saúde registou na compra de material e na preparação para a epidemia. Uma parte deste atraso tem a ver com dívidas do Ministério da Saúde e do Estado. Bom, e continuamos com o problema por resolver. Não sei muito bem como é que vamos começar a falar de regresso à normalidade sem ter este problema resolvido. Ponto seguinte. Só agora, bom, vamos ao início. Desde a eclosão da crise, nós temos assistido a uma explosão de manifestações de interesse por parte de empresas e até de cidadãos no sentido de tentar ajudar o Estado, ajudar os hospitais, ajudar os profissionais de saúde. Eu continuo a ver todos os dias iniciativas individuais ou de empresas que fabricam máscaras, vão levar as coisas aos hospitais, aos enfermeiros, aos médicos e por aí adiante. É espantosa a lentidão com que o Estado continua a trabalhar nesta matéria. Então eu vou-lhe explicar porquê. Só agora, depois das manifestações de disponibilidade por parte de uma série de empresas das últimas semanas, só agora é que o Infarmed e a ASAI vão certificar um modelo para o fabrico de máscaras. Não é aceitável. Você recorda-se que há uma semana dei aqui o exemplo de várias empresas, entre os quais uma que fabrica viseiras, que já tem o protótipo pronto. E, no processo de consultar a ASAI,
nunca mais obteve resposta. Para já, a dificuldade administrativa e burocrática que é chegar lá. Em segundo lugar, a dificuldade na resposta por parte das instituições. É uma vergonha. Nós estamos a discutir, um mês depois da eclosão da pandemia, a certificação deste tipo de equipamentos. Ponto seguinte. Como já disse há bocadinho, a conclusão e a suspeita que tenho cada vez mais esta: Portugal não usa máscaras porque não tem. E porque você ainda vai assistir nesta matéria àquilo que tem assistido noutras, que é: os cidadãos vão-se antecipar àquilo que o Estado... Lembra-se das escolas? Houve escolas que fecharam antes daquela pancada, daquele Conselho de Saúde Pública, ter dito que não se devia fechar escolas. E depois daquela pancada da avózinha da DGS ter ficado chateada e ter dito em público que estava muito aborrecida porque a escola das netas tinha fechado portas. Lembra-se disso? Bom, você vai assistir à mesma marmelada no setor das máscaras. Quanto quiser apostar. Ponto seguinte. Já criminalizaram quem andou neste fim de semana com aquela cena dos beijos para aqui e dos beijos para ali? Eu ontem, depois de ter falado naquele vídeo que o Orlando Varalonga me enviou, que eu dei conta aqui, recebi mais uma série deles. Mais uma série de mensagens a dizer: olha, também foi aqui, também foi ali. Bom, aquilo é de uma irresponsabilidade tal. Sobretudo a partir do momento em que as autoridades deram conta que aqueles comportamentos estavam proibidos, que eu acho inacreditável como é que lares de velhinhos e como outras instituições promoveram aquela brincadeira. Como aquela maluca daquela senhora que na rua estava com uma cruz. Isto não é nada contra a religião. Como sabe, eu sou católico, tenho o maior respeito pelos católicos. Vou-lhe dizer mais. A época mais importante do calendário religioso para mim é a Páscoa, não é o Natal. É a Páscoa. Portanto, não é um problema anti-religião. É um problema anti-civismo e violação da lei. Porque aquilo é uma clara violação da lei. Portanto, eu estou à espera que as autoridades nos digam que já foram buscar aquelas pessoas e responsabilizadas pelos que andaram a fazer. Porque aquilo é um comportamento criminoso. Ponto seguinte. Ontem estava eu longe de saber que, quando defendi aquilo que nós precisávamos de começar a pensar no regresso à vida económica, estava longe de pensar que estava prestes a ser divulgada uma carta por uma série de personalidades, 167 para ser mais exato, personalidades da sociedade em si e empresários, a pedir ao Governo para começar a pensar em criar um ambiente, um quadro de regresso à normalidade. Olha, acho muito bem. As questões que ali são colocadas são questões que já estão a ser debatidas há várias semanas, inclusive em grupos fechados, porque cada vez que alguém abre a boca hoje em dia para condenar ou então para criticar aquilo que é a informação reinante, é fuzilado publicamente. Não se pode dizer nada. Hoje em dia, a única solução que um cidadão normal tem é ir com o rebanho. Porque basta criticar alguma coisa ou sair daquilo que é o registro normal, é pontapeado por todos os lados. Como aconteceu a mim aqui, quando eu acabei por explicar porque é que, segundo a infografia do New York Times, a China tinha muita responsabilidade naquilo que se passou. Eu já vou voltar a este assunto lá para o fim, porque estava longe de imaginar que eu ontem seria objeto de um polígrafo da SIG. Mas pronto. Ponto seguinte. 2 milhões de estudantes recomeçam hoje as aulas. À distância. Em maio, iremos ter o regresso às aulas presencial para alunos do 11º e 12º ano. Temos de estar muito atentos. Não estou convencido que o que foi planeado pelo Ministério da Educação sejam as soluções ideais. A propósito, você já olhou para o calendário, para o horário da telescola? Já. Conseguiu entender-se com aquilo ao fim, não digo à primeira, mas ao fim do minuto ou dois? Olha, eu não consegui. E, portanto, vou recomendar-lhe 2 coisas, sobretudo se você for pai de miúdos nesta idade. Atenção, porque algumas daquelas soluções não estão testadas. Atenção, porque o Ministério da Educação é casmurro, vou repetir, é casmurro, e não acolheu sugestões, algumas delas muito sensatas, que foram sendo feitas nas últimas semanas. E vou-lhe dar um exemplo. Uma das coisas mais importantes no ensino à distância é garantir que os alunos estão ali disponíveis para ver. Uma das coisas que os calões vão fazer é tentar gravar as aulas. A primeira coisa que devia ser assegurada pelo Ministério da Educação é que não haveria possibilidade
de gravar as aulas. Eu sei que depois a gente dá a volta com os hackings, por aí, seja como for. Não devia ser permitido gravar aulas. Sabe porquê? Porque assim, os meninos não ficam na cama e vão ver as aulas. Coisinhas, pormenores como este são muito importantes. E foram pormenores que foram sugeridos ao Ministério da Educação a seu devido tempo. A isto voltaremos oportunamente. Bem, vamos então à agenda de hoje. Ontem, o Mário Centenix parecia que se tinha transformado num Mário Centeno normal. Estou a falar da entrevista que ele deu à TV, ao José Alberto Carvalho e a Miguel de Sousa Tavares. O mais interessante daquela entrevista, para mim, foi perceber a fragilidade de Mário Centeno, ao contrário do que é habitual no Ministro das Finanças. Porque ele passa sempre a mensagem que é o melhor, o maior da fita. Aliás, se você for ver tudo aquilo que Centeno já disse nos últimos anos, Centeno tem um ponto que é o ego, eu isto, eu aquilo, comigo foi diferente. Bom, afinal, Centeno vai registar a maior quebra da economia. Como o destino é cruel, meu Deus, como o destino é cruel. Tanta tareia no Passos Coelho, num Vítor Gaspar, e que não sei quê, que a economia com a Troika tinha caído 4,3% depois. Fique sabendo. Olhe para os números que o Ministro das Finanças deu ontem. Por cada mês parado, isto é um porradão, 6,5 ou 7 mil milhões de euros no PIB, o que significa uma quebra de 6,5%. E como disse muito bem o Ministro das Finanças, depois não se pode fazer o transporte para os meses seguintes, porque por cada mês que vai ocorrendo vai-se assistindo a destruição do tecido produtivo. Ora, este é o maior risco que nós temos com a atual crise. Porque as empresas não vão aguentar, umas porque já estavam nas lonas. Só um pormenor. Sabe qual é o problema da situação neste momento? É que há muitas empresas que vão dizer que vão fechar as portas por causa daquilo, já estavam em muito mau estado. Há uns espectadores que me andam a dizer isto desde o final de 2019. António Fernandes, muito obrigado. É um espectador fiel que normalmente me dá conta daquilo que vai acontecer. E foi o primeiro a alertar-me para certas situações. Ora bem, e é verdade. Algumas dessas empresas já estavam em mau estado e vão fechar as portas. Não há volta a dar. Bom, mas voltemos ao Ministro das Finanças. O que nós estamos a ter quase em perspectiva é uma quebra histórica do PIB. E não é só no segundo trimestre, como diz o Ministro das Finanças. É, aliás, na transição para o segundo trimestre. É o que pode vir a seguir e que nós não controlamos, porque isto depende de nós e depende de outros países. Porquê? Porque nós, entretanto, já ganhamos, do ponto de vista do PIB, um peso muito grande das exportações naquilo que é a componente da riqueza nacional. E, portanto, o que nós vamos aqui assistir é uma quebra pronunciada. E não há dúvida que eu tenho em relação a uma coisa, que é, no trimestre, a queda vai ser histórica. Provavelmente, desde que há registro de comportamento da economia portuguesa, não há uma quebra igual. Segundo lugar, a dúvida é saber se depois com o comportamento do resto do ano, particularmente a partir de junho, nós conseguimos equilibrar isto. Eu não tenho a certeza quanto a isto. Não tenho a certeza porque não sei muito bem qual é que é o nível de distribuição do tecido produtivo na economia portuguesa e não tenho a certeza sobre aquilo que se vai passar com os nossos parceiros, nomeadamente aqueles que representam praticamente 70% daquilo que são as exportações portuguesas. E alguns desses mercados são mercados que foram duramente afetados nas últimas semanas e nos últimos meses. Bem, moral da história. Vamos tentar casar isto, porque agora é preciso perceber qual é o impacto que isto vai ter no déficit e na dívida. Nunca se esqueça de uma coisa. Quando um político lhe vender a teoria do déficit, ponha essa na cabeça. O déficit agora é a dívida no próximo ano. Percebe? Bom. Agora repare. Nós temos uma quebra pronunciadíssima do produto. O Estado vai ter uma quebra violenta de receitas. O que é que isto significa? Como a despesa se mantém, expliquei-lhe isto ontem mais ou menos, e em alguns casos vai aumentar, como é o caso da saúde, só há uma coisa a perceber. Como é que nós vamos casar a receita com a despesa? Adivinham? Perdemos a tal folga, a tal maravilha, a quinta Coca-Cola do deserto que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças nos andaram a vender nos últimos meses. Ou seja, nós vamos ter um disparo do déficit orçamental. Quanto é que vai ser? Ninguém sabe. Eu aposto, no entanto, que este déficit pode mesmo superar os 10%. Não é 3, nem 4, nem 5, como andam a dizer algumas pessoas muito sensatas. Não vai ser. Não vai ser. Garanto que não vai ser. Olha,
Primeiro, porque a quebra de receita é muito grande por parte do Estado. Segundo, porque o Estado vai ter que gastar muito dinheiro com layoffs e coisas do género, e vêm as taxas de desemprego já a disparar também. E, portanto, isto vai ter um impacto muitíssimo grande. Ou seja, já chegamos à conclusão que o PIB vai cair em termos históricos, o déficit vai crescer brutalmente, e agora vem o resto. Como lhe disse há bocadinho, déficit agora é dívida no ano seguinte. Porque o Estado tem que se financiar. Porque os funcionários públicos continuam a ser pagos a 100%, remember? E, portanto, aquela despesa existe e até vai aumentar, como já aumentou brutalmente no caso da saúde. Ou seja, a dívida vai pular. Ela está em 118% do produto interno bruto neste momento. Pergunta. Aliás, pergunta nada. Recorda-se ontem que eu disse que ia falar aqui da entrevista do Sr. Primeiro-Ministro? À Lusa. Acho que foi à Lusa. Deixe-me dizer uma das coisas que guardei da entrevista do Sr. Ministro das Finanças. Perdão, do Sr. Primeiro-Ministro e ontem do Sr. Ministro das Finanças. Então foi isto. Mais ou menos disseram a mesma coisa. Devem estar coordenados. Isto é assim. Ouça isto que disse o António Costa. Não há atualmente uma doença das finanças do Estado que felizmente conseguiu sanear as suas finanças públicas. Estava a falar da Holanda. É que se António Costa estivesse a falar da Holanda, a tal que quer sair do euro, remember, pá, eu acho sempre uma piada quando um pequenino olha para alguém e diz, vou estar às fuças, hein? Eu acho sempre uma piada. Ponho-me logo a rir. Sobretudo quando o pequenino não tem técnicas de arte marcial, que é para dar umas fuças ao gigante, percebe? Bom, deixemos isso de lado. Desculpe lá. Imagine você que ganha 1000 euros por mês. Ok? E que gasta 1180. Sei lá, ou 1200, ou 1300 por mês. Isto quer dizer que você, todos os meses, tem um buraco, não é? E vai adquirindo, ou melhor, contraindo dívida para cobrir isto. Até que aquilo vai aumentar de tal maneira que você um dia acorda e diz assim, espera aí, eu ganho 1000 euros por mês e a minha dívida já é muito superior a isto. Ora, como é que eu vou pagar? Ora, está a ver o problema. A nossa dívida é superior à nossa riqueza que nós produzimos todos os anos em 18%. Está a ver? Você acha que quem está nesta posição confortável que diz o Sr. Primeiro-Ministro? Eu vou repetir. Não há atualmente uma doença das finanças do Estado que felizmente conseguiu sanear as suas finanças públicas. Mentira! Vergonha! Mentira! Lembra-se? Agora é que a Joacim devia fazer a rábula. Isto é com todas as letras e maiúsculas. Mentira. Portugal está muito exposto a esta brincadeira. Não está tanto quanto em 2013 ou 2014, claro. Então, naquela altura, a dívida chegou quase a 130% do produto. Agora, diga-me uma coisa. Você teve 5 anos de ouro. Percebe? Com tudo alinhadinho naquele céu. Com astros alinhadinhos como nunca em 40 anos. E você reduziu a dívida apenas para 118% do produto. Não, Dr. Centeno. Não, Dr. Costa. Nós estamos na primeira linha de fogo. E há um indicador que eu lhe vou dar aqui. Você vai perceber nos próximos tempos porque é que nós estamos na primeira linha de fogo. É as taxas de juros da dívida pública. Que neste momento só não chegaram a 15%, porque nós temos o BCE com a mãozinha para baixo. Percebe? Mas mesmo apesar do BCE, eu vou-lhe jurar que a partir de agora nós vamos ter uma divergência entre Portugal e a Alemanha. E porquê? Porque os mercados, apesar de tudo, percebem que nós estamos fragilizados. Já percebeu porque é que o Costa queria as Coronita Bonds? Eu ando a dizer isto há uma semana. Lembra-se? Bom, já percebeu porque é que o Centeno estava tão empenhado nas Coronita Bonds? Por causa disto. É que dava jeito. Um país que está exposto e que andou a brincar na forma nos últimos anos. Sim, andámos a brincar na forma. Agora ir buscar estas soluções. Percebe? Porquê? Porque não vai ter que ir sozinho aos mercados buscar aquilo. Ou seja, mesmo com a ajuda do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Percebe o problema? A questão é esta. O Primeiro-Ministro pode dizer o que quiser. Pode vir cá com a teoria de não sei quantos e mais o Ministro das Finanças. Bullshit. Nós estamos expostos. E estamos na linha de fogo. Na primeira linha de fogo. Podem vir com as teorias que quiserem.
É o problema da situação financeira da República Portuguesa. Para aqueles que ainda não perceberam que estão desse lado, eu vou explicar melhor. Lembra-se da distribuição acelerada de rendimentos? E aumentos de pensões, inclusive sem cobertura nas contribuições? Lembra-se? Pois, é agora que isto vai sair caro. Percebe? Porque nós, em vez de resolvermos o problema dos enfermeiros, dos juízes, dos militares, percebe? E até dos professores, o que é que fizemos? Tínhamos um bolo, e em vez de ir resolver os problemas em concreto, andámos a tirar dinheiro para todo o lado, para toda a função pública. Porquê? Votos. Percebe? Olha, acabou a austeridade, não é? Está aqui. Em vez de pegarmos naquilo, resolvermos esses problemas específicos e reduzirmos a dívida pública ainda mais, nós devíamos estar neste momento com a dívida pública próximo dos 100% do produto e não 118%. Percebe? Estamos expostos. Isto é a grande obra do Dr. Costa em 5 anos. Isto é a grande obra do Dr. Centeno nos últimos 5 anos. E estes dois senhores não vão fugir a isto. Percebe? Podem vir com a retórica que quiserem, podem ter a comunicação social do seu lado, podem ter os comentadores do seu lado, a isto não vão fugir. O Dr. Costa e o Dr. Centenix são os responsáveis por nós neste momento estarmos expostos ao problema que vai surgir a partir de agora. E não é verdade, como diz o Dr. Costa, que não vamos ter austeridade. Ela está aí. Ontem disse-lhe, há 1 milhão de pessoas já em layoff, percebe? O desemprego está a subir em flecha. Está a ver? Se isto não é austeridade, eu não sei o que é. O Dr. Costa pode vir com as teorias que quiser, que eu vou-lhe apostar uma coisa, é que a partir de agora, percebe? O que você vai ter, porque isto vai ser pago, porque os outros países não são estúpidos, percebe? Não nos vão tirar dinheiro para cima de nós, porque nós fazemos os disparates do Dr. Costa, percebe? Eu vou-te explicar. Qual é o problema do Dr. Costa? Olha, sabe porque é que eles não querem os coronabondos nos termos que o Sr. Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro querem? Sabe porquê? Porque se eles mandassem para cá o dinheiro de bora, sabe o que é que acontecia? O Dr. Costa ia distribuir por todos. À mesma forma como fez nos últimos 5 anos. Olha, o Dr. Costa ia ignorar que nós temos o Estado, neste momento, os funcionários têm 100% do salário, enquanto no privado já há layoffs, 1 milhão, está a ver? Enquanto já há desemprego, no Estado continua a pagar 100%. Está a ver porque é que eles não querem? Porque sabem que o Dr. Costa é desonesto do ponto de vista de política financeira. E o Sr. Ministro das Finanças também. E é irresponsável. E, portanto, não estão para isto. Olhe, polegar para cima, do meu lado. Thumbs up. É mesmo assim. O Dr. Costa vai saber agora o que é governar em austeridade. A propósito, alguém disse Passos Coelho? Pronto. Ele vai aprender o que é governar em austeridade agora. O problema é que nós vamos pagar esta marmelada toda. Bom, ponto seguinte. O Ministério da Saúde não quer as ajudas que as empresas estão a dar? É uma pergunta que eu deixo no ar. E se pensa porque a pergunta está feita no ar, não está. Eu vou-lhe dar 2 exemplos. Os hospitais pediram tablets aos operadores. Pediram telemóveis aos operadores. Eu ontem falei para 2. Um deles, a Altice, confirmou-me, ouviu bem a palavra confirmou, que tem pedidos para telemóveis, tem pedidos para tablets e prontificou-se a entregá-los. Pediu ao Ministério da Saúde a identificação dos destinatários. Deve estar perdido nos correios. Não, isto seria um insulto aos CTT. Porque os CTTs têm feito um trabalho notável nas últimas semanas. Eu sei. Percebe? Portanto, não é um problema dos CTT. Pronto. Se calhar os mails estão perdidos aí. Quer mais? Um desses operadores, eu volto a dizer, eu falei com 2. Houve um que já me confirmou isso. Chama-se Altice. Comunicou-me que enviou para o Ministério da Saúde um pedido para identificar os profissionais a quem a Altice quer conceder borlas no pagamento das telecomunicações. Já recebeu resposta? Deve estar perdido no Wi-Fi do Ministério da Saúde. Eu sei que a Marta, quase temido, tem muito que fazer. Mas podia pôr algum assessorzinho a tratar destas matérias. Que é para as empresas e nós não ficarmos com a sensação que estes senhores estão perdidos. Aliás, a sensação já eu tenho há muito tempo. A Marta anda perdida há muito tempo, a vozinha também, e aquela maltinha toda. Andam preocupados com tudo, menos aquilo que estão a preocupar. Portanto,
pelo menos tenham a decência de responder a quem pediu isto, que está a querer ajudar. Percebe? E há mais. E há mais empresas a queixarem-se do mesmo. Bom, ponto seguinte. O Ministério da Saúde, o Observador, o Jornal Observador, fez um trabalho notável no final da semana passada, onde se mostra que o Ministério da Saúde se atrasou a fazer compras para enfrentar a crise. Porque, provavelmente, no início não acreditava que isto fosse correr como correu. Eu tenho de fazer justiça a uma coisa. Ninguém acreditava nisto. Mas tenho de fazer justiça a outra coisa. Quando a gente vê situações como viu no Extremo Oriente, é melhor prevenir do que remediar. Acho eu. Eu não sou daqueles que um dia, quando aconteceu aquela história, acho que foi da SARS, recorda-se? O Ministério correu a comprar vacinas. Depois sobrou 1 milhão de vacinas. Foi no Sul, toda a gente, é 1 milhão de vacinas, já vai desperdício de dinheiro e tal. Se tivesse havido uma tragédia em Portugal, os mesmos idiotas que apareceram a criticar a saúde seriam os primeiros a tirar-se a eles. Portanto, eu nestas coisas acho que se deve prevenir do que remediar. Não foi isso que fez o Ministério da Saúde. Atrasou-se. Percebe? E em vez de reconhecer isto e dizer, meus senhores, isto é uma coisa muito difícil de prever, sei lá, são questões humanas. A ministra põe-se com tontices nas entrevistas que dá. E nas intervenções públicas. Assim, eu não preciso... Um ministro é um gestor, percebe? É um gestor. Sabe o que é que se exige a um gestor? Que antecipe um problema. Não é que me venha explicar depois porque é que o problema aconteceu. Porque isso eu sei fazer. Não preciso de um gestor, percebe? Portanto, haja um bocadinho de vergonha, de humildade, por parte das pessoas que nos governam para vir reconhecer que cometeram erros. Em vez de vir aparecerem para aí com desculpas esfarrapadas. Sim, é a Marta quase temido. Ok? Bom, ponto seguinte. Ainda o TV Fest. Já percebeu. A ministra cozinhou aquilo tudo em segredo. Anunciou que começa já quinta-feira. Devia estar com medo de alguma coisa, seguramente. Isto não foi debatido publicamente. Isto não foi comunicado a seu tempo. Chama-se isto satisfazer clientelas. Percebe? Eu sou daqueles que acho que o Estado deve apoiar a cultura. Eu gosto de cultura. Eu vou a museus, percebe? Eu vou a concertos. E acho que o Estado deve apoiar. O que eu não acho é que o Estado deva estourar 1 milhão quando faltam máscaras. Percebe? Isso é que eu não concebo. E não posso conceber que uma ministra andasse a planear aquilo tudo lá nos corredores do Ministério, com a maltinha do setor, apresenta aquilo como facto consumado. Quando apresenta já estavam a ser gravados programas e agora aparece a dizer agora vamos ter que pagar os 4 ou 5 ou 6 ou 8 programas que já foram gravados. Ou 4 programas que já foram gravados. Está a ver? Eu ia perguntar, como pergunto aqui, o Primeiro-Ministro não demitiu a Ministra? Não, claro que não. E não demitiu porquê? Porque a Graça Fonseca anda a fazer fretes, é conhecida por fazer fretes ao Primeiro-Ministro há muitos anos. Começou na Câmara de Lisboa, passou a Secretária de Estado, agora é Ministra, portanto continua a fretagem. Percebe? Enquanto isto, esta malta brinca com o seu dinheiro. Porque isto é dinheiro que vai sair do seu bolso. Você nunca se esqueça daquilo que dizia a Sra. Thatcher. Rebentava com os adversários com este discurso, que é assim, não há dinheiro do Estado. O dinheiro é do contribuinte. E quando o dinheiro é do contribuinte, é bom que a gente certifique que esse dinheiro está a ser bem gasto. Porque senão estamos a ser sovados na nossa carteira. Percebe? Eu estou a ser sovado com um programa que a Ministra da Cultura criou para estourar 1 milhão de euros quando há falta de coisas nos hospitais, quando há máscaras para nós voltarmos à nossa atividade normal. Percebe? É este o problema. E a Graça Fonseca tem de ser responsabilizada por isto, tem de ser confrontada com isto. Está a perceber? Bom. Onde é que a gente já vai? Já quase com 30 minutos, meu Deus. Bem, vou deixar as empresas de associação de crédito para outro dia. Vou terminar com António Costa. Vai hoje sentar-se, ou melhor, à distância, com economistas e académicos. São uma porrada deles. Alguns deles não tenho respeito nenhum por eles, percebe? Nem intelectual, nem de conhecimento da realidade portuguesa. Têm mais ideologia que realidade naquela cabecita. Mas pronto, eu admito, tenho que se ouvir todos. Eu vou dar um conselho ao Sr. Primeiro-Ministro. Olhe, ouça empresários, empreendedores e gestores. Ouça mais estes do que economistas e académicos. Percebem porra nenhuma, desculpa a expressão, de como funciona a economia.
A economia para esta gente, para a esmagadora maioria desta gente, é o que vai na cabeça deles, percebe? É o que eles querem que seja. É a ideologia acima do resto. Se o senhor ouvir gestores e empresários, vão-lhe dizer aquilo que se passa com a economia. As dificuldades que existem de aceder às linhas de crédito que não existem, percebe? Dinheiro que é inventado, que diz que está aí e não existe. Esses sim vão dizer ao Primeiro-Ministro o que é que pensam. Fica esta sugestão. Para hoje, ficamos por aqui. Como lhe disse, havemos de regressar hoje com o nosso think tank, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, com muita probabilidade por volta das 17 horas. Quanto a mim, peço desculpa outra vez pelo atraso de hoje, porque foi problema de comunicações. Eu prometo voltar amanhã para lhe atazanar o juízo, às 7 da manhã. Obrigado, com licença. Aos que estão a ver, que são 7.000, mas aos que vão ver, eu peço aquilo que peço sempre. Coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Eu vou guardar a história do polígrafo para amanhã, está bem? Obrigado. Com licença, bom dia.